Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui novamente para realizarmos esse culto. Esperamos que você possa separar um tempo agora para estar ouvindo, meditando na palavra, lendo conosco a palavra de Deus e refletindo, sobre o que Deus tem para nos dizer nesse culto. Onde você estiver, na sua casa ou qualquer outro lugar, você pode reunir a sua família e separar esse tempo, que não vai ser muito, prometo, para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Então, nós vamos é, orar nesse momento, pedindo a direção de nosso Deus e nosso Pai. Pedimos que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra o nosso coração para meditar e ouvir a Tua palavra, e que essa palavra traga conforto, traga direção, traga vida para todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Nós vamos falar hoje sobre o texto do apóstolo Paulo, e antes eu queria dizer para você que qualquer texto da Bíblia que a gente vá ler, a gente não tem como imaginar o que estava se passando, na hora que aquele texto foi escrito, ou os sentimentos que estão por trás daquele texto. Porque a letra é fria, Se você escreve a carta para alguém e você grava um áudio com o mesmo conteúdo, vai ser completamente diferente, Tanto a pessoa que vai receber pode interpretar de um jeito o texto que você escreveu e vai entender de outro quando você ouvir o áudio. Então, quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, a segunda carta, ele já estava preso em Roma e ele estava, então, já consciente de que o tempo da sua partida era chegado, como ele mesmo disse. Então, fica difícil a gente entender todo esse contexto, todas as emoções envolvidas aí, todos os sentimentos de Paulo, já no final da sua vida, depois de mais de 30 anos pregando o Evangelho. O que nos ajuda um pouco, a exercitar a memória e a imaginação é alguns filmes, principalmente quando o filme é muito bem feito, quando o filme retrata com mais clareza, com mais seriedade, com mais profundidade aquilo que se passou diante daquele texto. E há um filme muito interessante que eu assisti, gostei muito, me tocou muito, foi esse filme de Paulo, o Apóstolo de Cristo. Os atores, representaram muito bem, inclusive esse ator mais novo aí, o Oliver Martinez, foi o mesmo que fez o papel de Jesus Cristo no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quem escreveu, o roteirista, foi muito fiel ao texto e trouxe com muita clareza, sem distorções, tudo que se refere à vida de Paulo nesse aprisionamento em Roma. Eu gostaria de colocar um trecho desse filme de 2 minutos, gostaria que você prestasse atenção. É uma conversa que Paulo tem com o centurião romano, responsável pela prisão onde ele se encontrava, o chefe ali daquela prisão, e durante o filme, Paulo vai tendo contato com ele e tem essa oportunidade de conversar com ele. Eu não vou dar aqui o spoiler do filme para você continuar interessado em assisti-lo, seria uma boa opção para você nesse tempo de pandemia, mas eu gostaria que você ouvisse só esse trecho de 2 minutos. Esse pequeno trecho do filme dá uma ideia da grande mensagem do Evangelho, que é a mensagem do amor de Cristo. E o amor é algo transformador, transforma a vida de todo mundo que é tocado pelo amor. Paulo foi alguém que perseguiu a igreja de Cristo, alguém que não acreditava que Cristo estivesse vivo, achava que Cristo era uma farsa, e em determinado momento ele tem esse encontro com Cristo. Todas as suas teorias caem por terra e ele passa então a pregar esse evangelho que antes ele perseguia. E faz isso durante 30 anos, 30 e poucos anos,
e no final da sua vida ele está preso em Roma, aguardando o julgamento do imperador Nero, para quem ele havia apelado lá em Cesareia, próximo a Jerusalém, pelo direito que ele tinha de ser julgado em última instância como cidadão romano. E agora ele está lá na prisão, guardando esse julgamento, mas sabendo que o seu tempo é chegado, o tempo da sua partida é chegado. Então ele escreve para nós na sua segunda carta a Timóteo, que é a sua última carta, ele escreve nos versículos de 6 a 8: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está preso, Paulo está detido, aguardando o julgamento, sabendo que seu fim está próximo. Quem sabe olhando para toda a sua jornada de 30 e tantos anos pregando o Evangelho. E agora enclausurado ali numa cadeia em Roma. Esse texto é escrito no seu segundo aprisionamento, porque no primeiro aprisionamento, quando termina o livro de Atos, é permitido que ele ficasse numa casa, prisão domiciliar, né? E ali na casa ele fica 2 anos, depois é solto, provavelmente vai até a Espanha pregar o Evangelho, como ele desejava, escreve em Romanos 16, mas agora ele está preso e esse segundo aprisionamento culmina com sua morte. Então eu queria falar sobre esse tema, baseado nesse texto. A prisão é interior, segundo Timóteo 4. Paulo está preso, mas essa prisão de Paulo não impede que ele continue vivendo e pregando o Evangelho, porque o seu espírito está livre. Por isso que eu digo que a prisão, pior do que uma prisão física, é a prisão interior. E eu gostaria de abordar aqui justamente esse tema, né? A prisão é interior. Paulo está preso em Roma em seu segundo e último aprisionamento. Ali ele só sairia para o seu martírio na Via Ápia, onde ele vai ser decapitado pela espada romana. Então, preso, isolado, sozinho, ele ainda escreve a seu jovem discípulo Timóteo. Esta é a sua última carta, seu último legado, seu testamento e testemunho. Essa imagem que a gente pegou aí do filme é Lucas, né? Lucas não estava aí nesse momento, e Lucas estava com ele nesse momento desse aprisionamento, e Timóteo estava trabalhando em alguma igreja, daquelas que Paulo havia fundado, e Paulo então escreve a Timóteo, pede que ele venha até ele antes do inverno chegar, trazendo inclusive a capa para ele. E aí ele dá nesse texto algumas dicas muito interessantes, alguns ensinamentos muito importantes para nós que estamos vivendo aí esse momento de pandemia, né? Nós estamos aqui já no segundo ano de pandemia aqui no Brasil. Estamos aqui aguardando, né, as autoridades, principalmente na área de saúde, os cientistas do mundo encontrarem uma cura miraculosa para essa Covid-19. Já estamos aí no segundo ano dessa pandemia, e muitos de nós, como eu mesmo, achava que seria só ano passado, achava que esse ano ia começar sem pandemia, né? Apenas com sequícios do que ficou no ano passado, mas para nossa surpresa, esse ano ela está mais forte, surgiram algumas variantes aí do vírus, e ele está mais agressivo, mais forte, e nosso país está com todos os hospitais lotados, UTIs lotadas, já está acontecendo aqui perto de nós, muitos hospitais não tendo vagas para pacientes em UTI. Então, estamos também vivendo um momento, em alguns aspectos, que nos remete àquela história que aconteceu com Paulo. Estamos presos numa prisão domiciliar, não temos muito contato, não podemos ter muitos contatos sociais, aglomerações, e estamos aguardando algo que ainda não sabemos como vai ser o seu desfecho, não sabemos como será, se esse ano vai terminar ou não vai, se vamos precisar de mais algum tempo, mais alguns anos, né? Imagina que na peste negra, lá na Europa, foram 10 anos
vivendo do jeito que nós estamos vivendo agora, morrendo gente todos os dias e eles sem entender o que estava acontecendo, sem conhecer totalmente aquele vírus da peste negra. Então, Paulo nos ensina nessa carta, né, algumas coisas muito importantes para nós que também estamos presos dentro de uma pandemia, né? Não somente presos, mas também estamos temerosos, porque não sabemos como o nosso corpo vai reagir no caso de uma infecção, né? Qual vai ser o fim. Então, quando a gente achou que estava terminando esse ano de 2021, continuamos ainda vivendo essa pandemia. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tema e trazer aqui algumas lições preciosas que nós podemos tirar dessa última carta, desse último capítulo que Paulo escreveu a Timóteo. Mesmo preso em um calabouço, Paulo fazia planos, pois entendeu que o evangelho não estava preso. É a primeira lição que nós tiramos aqui. Olha o que Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que interessante a grande lição que a gente aprende aqui, a primeira grande lição que Paulo nos dá. Mesmo preso naquele calabouço, e alguns comentaristas, como William Hendricks, diz que era um calabouço frio, úmido, sem janelas, sem grades, apenas um buraco no teto onde entrava comida e alimento. E o filme que eu citei agora traz um pouco essa visão dessa prisão, né, em Roma. E aí, nessa prisão, vivendo nessas condições, sabendo que o tempo da sua partida era chegado, como nós lemos no início, ele ainda faz planos. Ele entende que o evangelho não está preso, né? Olha que ele, no texto que nós lemos, olha, ele fala que Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, Lucas está comigo, e Tíquico eu mandei até Éfeso, ou seja, aconteceu alguma coisa lá em Éfeso, que Paulo recebeu notícia e mandou Tíquico ir lá, pastorear aquela igreja, cuidar. Talvez até Tíquico pudesse argumentar: Paulo, mas eu quero ficar com você, esperar esse julgamento, eu não quero que você fique sozinho nessa hora tão difícil. Não, não, vai lá, vai, cuida da igreja, dá uma ida lá, porque estou preocupado com eles. E Timóteo está em outro lugar, e Paulo fala: quando você vier, Timóteo, passa em Troade e traz para mim a capa que eu deixei lá, porque o inverno se aproxima. E aqui é muito frio, muito úmido, eu preciso me aquecer. E traz também os livros e os pergaminhos que estão ali. Livros e pergaminhos para alguém que está consciente de que a sua partida estava chegando, que ele seria condenado pelo imperador e não teria muito tempo de vida. Mesmo assim, está preocupado em ler alguma coisa, em consultar os pergaminhos, em meditar na palavra de Deus. Olha, é algo impressionante, né? O que o Evangelho fez na vida de Paulo. Mesmo preso naquele calabouço, ele tinha planos, porque ele entendia que o Evangelho não estava preso. E o Evangelho era maior que ele, iria continuar. Então, as limitações de uma prisão não trouxeram limitações aos seus planos de continuar pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho da graça de Deus. Será que realmente nós podemos aprender alguma lição aqui para a nossa vida, desse período de isolamento social que a gente está vivendo? Será que os nossos planos continuam ou nós estamos desanimados? Será que nesse momento de pandemia a gente pode sonhar, pode planejar, pode perceber que realmente estamos isolados, mas o nosso espírito não está preso? Então, o Evangelho pode ser pregado. O Evangelho pode ser compartilhado nesses momentos de pandemia. Talvez você tenha até uma boa desculpa, né, para dizer para os seus colegas, sua igreja, seus irmãos, seu pastor, que não dá para fazer nada porque
não dá para ter contato com ninguém. Mas tem muitas maneiras de você continuar falando do amor de Deus para as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de consolo nessa hora de dor, de sofrimento? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de encorajamento? Quantas pessoas estão passando por depressão acentuada por essa pandemia? Então, será que você não poderia fazer planos para demonstrar e para compartilhar o amor de Deus para as pessoas, como Paulo estava fazendo planos para continuar pregando o Evangelho, mesmo ele ali tendo que ficar preso naquela cadeia em Roma? A segunda lição que nós podemos tirar aqui para a nossa vida, o segundo ponto, é que mesmo preso e condenado, Paulo não se deixou abater. Seu espírito continuava se renovando dia a dia. Olha o que ele diz nos versículos 16, 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha, Paulo está mostrando claramente que seu espírito estava se renovando todos os dias, o seu corpo se deteriorando, né? Cada dia vai ficando um dia mais velho, ele já velho ali. A gente não sabe exatamente a idade de Paulo, né? Mas entre 60 e 80 anos, provavelmente. Aliás, essa margem grande é para a gente poder dizer com certeza, né? Não menos de 60 e não mais de 80. Mas ali, o seu espírito estava se renovando. Ele termina esse capítulo, que é o seu último, com essa palavra no versículo 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Então, apesar do corpo estar cansado, ferido, apesar de todas as marcas que ele trazia do Evangelho, que ele descreve lá em 2 Coríntios 11, todos os açoites que ele sofreu, todas as privações que ele passou, o seu espírito estava novo. Os cientistas estudiosos aí da mente dizem que acontece uma coisa interessante com o nosso corpo, né? E a nossa mente. O corpo vai envelhecendo, mas para a mente o seu corpo não é tão velho. Parece que a mente não envelhece na mesma proporção. Por isso que algumas pessoas sobem em lugares aí que não deveria subir e cai, né? Cai de uma escada, cai de um telhado, cai de um lugar alto, porque elas a mente acha que ela vai conseguir fazer aquilo com facilidade, mas o seu corpo não corresponde ou não responde da mesma forma. Então, por isso que é bom, né, ter parentes próximos falando, não faça isso, não suba aí, cuidado, você não vai aguentar e tal. Então, a mente trabalha de uma forma diferente do corpo. E Paulo está aqui claramente mostrando que, mesmo condenado, ele não se deixou abater, porque o seu espírito se renovava, a sua mente estava cheia de planos, de ideias, de sonhos, e isso trazia renovação ao seu espírito. Nessa conversa que ele tem com aquele centurião, você pode perceber isso. Ele ali, cansado, né, corpo já flexionado pelo peso da idade, mas a palavra dele cheia de vida, cheia de amor, de graça. Então, é normal nos sentirmos abatidos, principalmente quando estamos tendo essa experiência, né, de terminar o ano de 2020, achando que ia terminar também a pandemia, e ao contrário, estamos entrando em 2021 e enfrentando mais um ano de pandemia, mais um ano de isolamento, mais um ano de emprego, desemprego e renda caindo, todas essas questões aí de saúde e questões econômicas que estão ligadas. Agora, com toda essa tecnologia e com todo o desenvolvimento da ciência neste século, nós não precisamos de esperar muito tempo, como aconteceu com a peste negra, que assolou a Europa durante 10 anos. Mas, mesmo assim, ainda não temos todas as respostas. Mesmo assim, nós não temos ainda a solução para esse coronavírus, esse Covid-19. Então, precisamos de fé e de esperança.
para não nos entregarmos, para não nos desesperançarmos, para não perdermos a esperança e cairmos e nos entregarmos ao desânimo. Então, Paulo não se entregou ao desânimo, Paulo não se entregou àquela prisão achando que tinha acabado tudo, né? Como talvez outras pessoas pudessem até fazer, como na história fala de muitas pessoas que são presas e quebrantam o seu espírito, né? Perdem toda a esperança, perdem toda a vontade de viver. Isso não aconteceu com Paulo. Ele estava preso, mas estava cheio de planos, cheio de sonhos, seu espírito estava renovado cada dia, porque a palavra de Deus o renovava, o Deus o visitava ali diariamente, ele tinha ali seus momentos de comunhão preciosa com Deus. Então, mesmo preso, a esperança de Paulo estava se fortalecendo todos os dias. E terceira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto, Paulo nos traz, é que mesmo diante da morte iminente, Paulo coloca sua esperança no Cristo ressurreto. Ele diz no verso 18: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essas duas imagens que eu coloquei aí, a de cima é a Via Ápia em Roma, é uma imagem recente, né? Essa Via Ápia ainda existe em Roma até hoje, com o mesmo calçamento. Imagina os asfaltos de hoje, as estradas de hoje durassem 2000 anos como essa Via Ápia, né? Era muito bem feita. E aí Paulo, na cena do filme, quando ele é decapitado, ele coloca a cabeça num tronco, você pode perceber aí, para que a espada romana pudesse então executar a sentença de Nero, decapitá-lo. E foi justamente, diz a tradição, nesta estrada aí na saída de Roma, né? Como cidadão romano, ele não poderia ser jogado lá no circo para os leões, no Coliseu Romano, não poderia ser queimado nem crucificado, não poderia ter uma morte dolorosa. O cidadão romano tinha o direito, como cidadão, de uma morte rápida. Mas Paulo, mesmo diante da morte, mesmo sabendo que seu tempo era chegado, Paulo ainda mostra que a sua esperança estava em Cristo, o Cristo ressurreto, Cristo vivo. Ele não estava olhando para as coisas terrenas e passageiras. Ele não estava olhando para o fim das coisas, mas para ele era apenas o início. Ele olhava como quem vê o invisível, como bem diz lá o autor de Hebreus no capítulo 11. Paulo consegue enxergar além das quatro paredes da sua fria e úmida prisão. Conseguiu olhar para fora, para além desta vida. Somos desafiados nesses tempos de pandemia a olhar também para Deus, para as realidades espirituais, para as coisas invisíveis que são tão essenciais quanto as visíveis. Porque nós temos que realmente olhar aquelas coisas que não podem ser vistas a olhos nus. Onde está a nossa esperança diante da morte? Por exemplo, eu não sei o que aconteceria comigo se eu fosse internado no hospital com Covid. Quem sabe? Porque cada corpo tem reagido de uma maneira. Pessoas jovens têm morrido, né? E ano passado, no início da pandemia, diziam que só as pessoas acima de 70 anos que eram um grupo de risco. Hoje está todo mundo no grupo de risco. Aqui em São Paulo, no interior, morreu uma criança de 4 anos de Covid. Então, nós não sabemos o que vai acontecer se a gente pegar a Covid e tiver que ser internado. Então, é mais ou menos o que Paulo está dizendo. Olha, eu estou aqui preso, não sei o que vai acontecer, se o imperador vai me condenar ou não. Mas depois de um tempo, depois da primeira audiência que ele teve com Nero, e aí ele ficou aguardando a sentença, Paulo percebeu que não tinha saída. Paulo percebeu que o tempo da sua partida é chegado. Aí ele escreve os versículos que nós lemos no início da mensagem, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo está dizendo que ele está sendo oferecido como um sacrifício agradável a Deus e que o tempo dele partir desse mundo estava chegando. Agora, ele faz isso não com tristeza. Ele faz isso não como se fosse o fim de tudo. Porque para o cristão a morte não é o fim.
Paulo faz isso com esperança, porque a sua esperança está em Cristo. E nesse filme, depois que ele é morto, que ele é decapitado, o filme não termina. O filme mostra o resultado dessa esperança. São cenas muito lindas. Porque para muitos a morte é o fim da vida. Para muitos não existe nada depois da morte. E é muito triste, né, você viver assim sem esperança. Muito triste você achar que depois da morte não tem mais nada. Paulo não pensava assim, porque ele conheceu um Cristo que ressuscitou, o Cristo que estava vivo. Ele perseguiu esse Cristo achando que os discípulos tinham escondido o seu corpo, que achando que ele não era o Messias, que ele era uma enganação. Aí ele tem um encontro com esse Cristo, ele vê esse Cristo. E esse Cristo para ele agora é o Cristo vivo, ressurreto. Ele vai escrever na carta dele aos Coríntios, capítulo 1, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai escrever um capítulo todo, 58 versículos, só falando da ressurreição, mostrando que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. É a certeza de que também nós não terminaremos a nossa vida aqui. Então, essa esperança de Paulo renova a sua vida. A esperança de Paulo faz ele enfrentar a morte com a certeza de que não é o fim. Então, Paulo consegue ver o invisível. Paulo consegue ver que existem coisas na vida que são mais essenciais do que aquilo que a gente. Então, essa pandemia está nos mostrando muito isso também, né? Está nos mostrando que existem coisas que são muito mais importantes, valores que a gente tem que reavaliar a própria vida. Então, se você não conhece a Cristo ainda, eu quero desafiá-lo a conhecer esse Cristo que pode te dar esperança, que pode renovar a sua vida, renovar a sua visão, esse Cristo que pode dar um novo sentido para a sua existência. E se você já conhece esse Cristo, não só agradeça, mas também busque na presença dele reavaliar a sua vida nesses tempos de pandemia e perceber o que Deus quer de você nesse momento. Que você seja um instrumento dele, como Paulo foi lá no final da vida dele, lá preso, ele ainda dando ordens para um e para outro, mandando um para tal lugar e outro para tal lugar, e vivendo o evangelho plenamente até o último. Você possa ser desafiado a fazer isso. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: essa crise de pandemia e esse isolamento social tem sido uma oportunidade para você ou tem sido um problema? Então, que você possa agora refletir, praticar e refletir dentro daquilo que a gente falou. Eu gostaria de deixar 3 perguntas para você. A primeira delas: estamos isolados socialmente, mas nosso espírito continua livre. O que você tem feito nesse período que pode ser considerado libertador? Essa é a primeira pergunta. Segunda, para você refletir e praticar. Muitos estão abatidos e desanimados, pois sentem falta do convívio social. Como você tem lutado contra o desânimo e renovado seu espírito interior? Como você tem lutado contra o desânimo e tem renovado seu espírito? E a última pergunta: estamos enfrentando uma doença misteriosa em muitos aspectos. Uma internação no melhor hospital do país não é garantia de cura. Onde você tem colocado sua esperança nesses tempos de pandemia? Onde está a sua esperança? Essas são as perguntas. A gente gostaria que você estivesse refletindo depois da mensagem de hoje, sua vida. Nós vamos agora ouvir uma música, nosso irmão Emerson, veja, presbítero Emerson, e depois eu volto para a gente estar orando. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá? Hoje a gente vai estar cantando uma canção, né, que ela faz muito sentido, né, para o cristão, né, e para aquele que se encontra sem esperança, né.
esse cântico ele fala bastante, né? Para a gente refletir um pouco, né? Que a gente às vezes vive como se não houvesse esperança, né? Mas esse cântico ele vem aqui falar um pouco da nossa esperança, né? O nome dele é porque ele vive, né? Nós podemos crer no amanhã e que ele vive, esse ele vive é Jesus que vive em nosso coração, ok? Vamos estar cantando então aqui. Deus enviou o seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De novo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Digamos que você possa ter curtido, né, esse momento, você possa ter tocado pela palavra, pela música. Deus possa abençoar grandemente. Nós vamos orar, encerrando nosso culto e entrando na bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, derrama a tua graça sobre cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, como o apóstolo Paulo nos ensina na sua segunda carta ao Timóteo, a renovar as nossas forças, renovar a nossa energia, a nossa disposição para te servir, para pregar o Evangelho, para viver a tua graça, o teu amor, mesmo no meio de pandemia,
mesmo num momento tão incerto como estamos vivendo no nosso país, tantas mortes ao nosso redor, tanto sofrimento, que a tua palavra seja nossa esperança e que Cristo ressurreto seja vivo em nossos corações. Em nome dele que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa semana, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Todos na graça e na paz do Senhor.